Olá a todos! Muito bem-vindos a mais uma lição da nossa escola dominical. E sabem, a Sara já estava cheia de saudades vossas. Devem ter imensas coisas para contar das férias. Pois é, a praia, os amigos que vocês fizeram na praia, os jardins que visitaram, a família que estava longe e nas férias vocês encontraram. Bom, tantas coisas que devem ter acontecido. E os mergulhos que vocês deram na praia, na piscina. Uau, foi tão bom! Foi tão bom. E é tão bom saber que agora estamos de volta e estamos mais felizes ainda porque estamos aqui e porque Deus nos guardou. E sabem uma coisa? Deus é mesmo um Deus maravilhoso. Ele guardou as nossas vidas e guardou a nossa casa e a nossa família. Então nós estamos gratos a Ele por isso. E então esta música que a Sara vai cantar já de seguida fala acerca de Deus, de Ele ser bom. Porque vocês ainda se lembram que a Sara tem estado a falar acerca das características de Deus, de quem Deus é. E hoje, na lição de hoje, nós vamos falar acerca do Deus que nunca nos abandona. Vocês conhecem alguém que nunca vos abandona? Sem ser os vossos pais, sem ser a vossa família. Há alguém que está sempre presente. Por exemplo, agora que vai começar a escola, os pais não vão estar ao pé de vocês na escola, não é? Quando vocês estão a aprender as coisas novas na escola, a matéria nova, mas há um que está sempre convosco lá. É Jesus. E quando vamos ao médico, quem é que está connosco? Jesus. E quando vamos na rua, quando vamos ao supermercado, quem é que está connosco? Jesus. Quando estamos numa aflição, quando está a chover muito, quando há uma tempestade, quem é que nos guarda? Jesus. Então, na história de hoje, nós vamos falar acerca de um homem chamado José, e ele também foi guardado por Jesus. E sabem, nós somos também guardados por Jesus. José, ele foi maltratado pela sua própria família, mas ele não desistiu. E sabem uma coisa? José confiou sempre em Deus. O seu coração, ele estava sempre perante Deus e ele confiava em Deus e sabia que Deus o podia ajudar. E ele passou muito na sua vida. Foi preso, foi maltratado pelos irmãos, foi colocado num poço, num buraco, onde não havia água nem comida para comer. E ele foi cuidado por Deus. Será que Deus estava a ver estas maldades todas que estavam a acontecer? Sim, estava. Mas Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida para que depois pudesse transformar a vida de José. E José passou de escravo a governador de um país onde existem muitas pirâmides. Querem adivinhar qual é? Então, vão pensando. Até lá, vamos louvar a Deus com uma música muito alegre. Então, preparados para cantar mais um corinho? Deus é tão bom. Vamos fazer os gestos. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Agora vamos cantar em japonês. Shua subarashi. Shua subarashi. Shua subarashi. Shua subarashi. Watashi no shu. Difícil. Agora vamos cantar
cantar todos em espanhol. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Ele é tão bom para mim. Pois é, Deus é mesmo bom. E vamos começar esta lição de uma forma ainda especial. Vamos ler uma palavra que fica no livro dos Salmos. E vamos ler o Salmo 16. E eu quero que vocês pensem neste versículo que diz assim, Salmo 16, versículo 8. E diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Vamos ler outra vez. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Então, qual é o desejo de Deus para nós? Que nós possamos estar sempre com Ele, juntos, a caminhar. É como se nós fôssemos de mão dada com Jesus. Ele quer sempre acompanhar cada passo que nós damos. Então, em todas as nossas áreas da nossa vida, nós devemos colocar em primeiro lugar Deus. E depois Ele vai nos dar o caminho certo. Então, vamos ler o Salmo 16 todo. Diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, o que é que este salmo nos diz? Que as riquezas do mundo, o dinheiro, não é nada comparado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus diz que nos fará ver a vereda da vida, mas para isso nós temos de confiar nele, permanecer nele. E diz que se nós estivermos ligados a Ele, nós vamos ter no nosso coração muita alegria. E a alegria é fundamental para os nossos dias. Então agora vamos estar com muita atenção, porque vamos falar acerca de um homem, de um menino, de um rapaz, de um jovem, chamado José. Fica atento à história de hoje. Olá a todos! Nesta semana vamos contar a história de José. O salmo desta semana é o Salmo 9, 10 e diz: Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Esta história fala acerca de um menino, de um jovem chamado José. Este jovem, ele foi maltratado pela própria família. Mas sabem uma coisa? Deus estava atento a tudo o que estava a acontecer na vida de José e por isso fez dele um grande homem. Vamos ver como tudo aconteceu. José era filho de Jacó. Ele tinha cerca de 17 anos.
Seu pai era o Jacó e José tinha muitos irmãos, mas Jacó adorava este seu filho e um dia deu-lhe um presente muito especial. Imaginem, uma capa de várias cores. E José estava todo feliz e contente. José ajudava seu pai no campo e tomava conta do rebanho, das ovelhas. Um dia José teve um sonho. Ele sonhou com alguns molhos de trigo e então diz que havia um molho de trigo no meio, que era ele, o próprio José, e os outros molhos se inclinavam perante ele. Ele foi contar isso aos seus irmãos. E os seus irmãos disseram: mas nós vamos nos inclinar perante ti? E depois, mais tarde, ele teve outro sonho noutra noite. E sonhou com o sol, com a lua, com as 11 estrelas. E foi contar o sonho ao seu pai. E o seu pai disse aos seus irmãos: mas nós vamos nos inclinar perante ti? Então seu pai disse ao seu filho José: olha, os teus irmãos, eu mandei-os para o campo para eles tomarem conta das minhas ovelhas, numa terra chamada Siquém. Vai ter com eles e traz-me notícias. E diz que no caminho, José perguntou a um homem que estava no campo se eles tinham visto os seus irmãos. E eles disseram. E ele disse: eu ouvi-os dizer que eles iam para Dotã. E então José fez como este homem lhe tinha dito, seguiu a sua direção e foi ter com os seus irmãos. E diz que José ainda estava longe, mas viu os seus irmãos. Imaginem os pensamentos dos irmãos de José. Eles estavam tão aborrecidos porque seu pai tinha oferecido uma túnica a José. Então eles ficaram com muita inveja. Imaginem, até queriam matar José e estavam a conspirar contra José, uma forma de o matarem. Bem, vamos arranjar uma ideia. Vamos lançá-lo numa cova. Ou vamos dizer que um animal o comeu. E assim podemos enganar o nosso pai. Mas Rúben, que era um dos irmãos de José, ele disse: não façam isso, ele é nosso irmão. Depois o nosso pai vai ficar muito preocupado. O que é que lhe iríamos dizer? E então um outro irmão disse: vamos lançá-lo numa cova. E assim foi. Lançaram José numa cova. José não tinha nada que comer, não havia água, não havia alimento. José estava tão triste ali sozinho. Mas de repente apareceram os homens ismaelitas. Eles iam para o Egito. E então um outro irmão, Judá, pensou: bom, vamos retirá-lo da cova e vamos vendê-lo por 20 moedas de prata a estes homens. E assim fizeram. Venderam o seu próprio irmão por 20 moedas de prata e José foi para o Egito. Mas, quando o retiraram da cova, quando José estava na cova, retiraram a sua túnica, mataram o cordeiro e mancharam a sua túnica que o seu pai Jacó tinha oferecido com tanto amor ao seu filho. E os irmãos mancharam a túnica com o sangue de um cordeiro que eles próprios mataram e disseram ao seu pai: José está morto. Uma fera o comeu e o despedaçou. Mas isso não era verdade. José estava vivo. Eles tinham vendido o próprio irmão e, além disso, mentiram ao seu pai. Eles estavam cheios de pecado no seu coração. A palavra de Deus diz que Deus transforma as coisas boas, as coisas más, em coisas boas. O que é que terá acontecido mais na vida de José? Esperem mais um pouco e depois vão compreender. José foi levado ao Egito e essa história está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 39. E José foi levado ao Egito
E Putifar, eunuco de Faraó, capitão de guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido na sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz, e aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Cárcere é prisão. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então nós vemos, José foi levado até o Egito, passou a servir, como vocês viram, ele servia o próprio capitão da guarda, o varão egípcio. E ele passou a servir aquele homem lá naquele palácio. E diz que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. Ou seja, a forma como ele servia o seu patrão era de uma forma diferente. Ele fazia tudo com muito amor. E depois, a própria mulher queria deitar-se com José, mas José sabia que estava a pecar. Ele não podia fazer isso. Então ele disse, mas porquê é que me estás a pedir que eu me deite contigo? Eu estou a pecar contra Deus. Então José, ele era temente a Deus. Ele sabia que estava a pecar se deitasse com uma mulher que não era a dele. E aquela mulher enganou o marido
porque criou uma mentira sobre José, porque José nunca se deitou com ela. E então José foi levado preso, injustamente. Mas mesmo na prisão, Deus tomou conta da vida de José. Ele lá orava a Deus e passava também o seu tempo ao lado dos outros presos, a orar e falava com Deus sobre o que estava a acontecer. E certamente Deus o ouvia. E diz que o Senhor prosperava em tudo o que ele fazia, que ele até na prisão era aquele homem que tomava conta dos outros presos. Esta história nos fala de um homem que foi enganado pela própria família e passou por muitas dificuldades, esteve na prisão. E mesmo assim, Deus nunca o abandonou. Então Deus é aquele que não nos abandona. E vamos ler novamente o Salmo 9:10, que foi por onde nós começámos de início da história. Salmos 9:10. E vamos também fazer deste salmo o salmo da nossa semana. Salmos fica no Novo Testamento, no Velho Testamento, e vamos ler Salmos 9:10. Pois é, que linda história! A história de José, um homem formoso de parecer, um homem bonito. Ele tinha cerca de 17 anos e ele confiou sempre em Deus. E Deus nunca o abandonou. Deus fez chegar José até o Egito. Ele foi servir lá o capitão de guarda do faraó. E então nós devemos crer que Deus nunca nos abandona em qualquer situação. Seja numa situação de doença, seja uma situação de família, Deus está sempre conosco. Seja uma situação de trabalho, da escola, de dificuldade, se nós orarmos a Deus todos os dias, a palavra de Deus diz que Ele ouve aquilo que está no nosso coração. E certamente, como Deus ouviu a tristeza e sentiu a tristeza de José, porque ele foi enganado pela sua família e foi preso, Ele também ouve quando tu estás triste. Então, que todos nós possamos estar atentos à voz de Deus e orar. E mais uma vez, eu vou deixar o Salmo 9:10, que diz: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparas os que te buscam. Deus nunca desampara aqueles que o buscam. Então, se tu buscares hoje Jesus, Ele vai ao teu encontro, Ele vai até ao teu coração. Permanece nele. Um beijinho e uma boa semana.